Os polímeros eles são bem ecléticos em relação ao comportamento mecânico. Então, o mesmo polímero ele pode um polímero pode apresentar comportamento frágil, comportamento plástico e comportamento de um elastômero. Então, por exemplo, o poliestireno ele vai apresentar um comportamento frágil, ou seja, ele vai ter relativamente uma alta tensão e pouca deformação. O polipropileno, por sua vez, ele vai apresentar um polímero que ele vai ter uma zona, um comportamento que ele vai ter uma zona elástica. A partir daí, começa a ter uma deformação em plástica e vai seguindo, tá? Essa mesma curva está detalhada aqui do lado, onde se tem os limites de escoamento e o limite de resistência à tração. Tá? Aqui no limite de escoamento, aqui no limite de resistência à tração. Então, o que é característico? Ou por que isso aqui acontece? No caso dos materiais tipo poliestireno, aquele anel benzeno que tem no poliestireno, ele não se locomove com tanta facilidade. Então, à medida que você se aplica tensão, e a diferença entre o espaço, você tem tem ele aqui, e vamos colocar ele aqui também do lado. Então, esse grupo funcional para se movimentar, ele é muito grande. Então, ele encontra muitas dificuldades para ele se movimentar, sair de um ponto a outro. Devido a isso, ele faz com que esse polímero específico não apresente tanta deformação elástica. Então, termina se rompendo. No caso do material polimérico, como, por exemplo, como o polipropileno, que é esse cara aqui, ele já se movimenta pelo grupo funcional C menor, ele se movimenta de forma muito mais fácil do que o estireno. Então, consigo ter uma deformação e a partir daí eu começo a ter uma deformação plástica apreciável. No caso do elastômero, então, toda essa região aqui eu tenho zona elástica, até chegar mais ou menos neste ponto, e a partir daqui eu começo uma deformação plástica do polímero, e com a consequente ruptura, mais ou menos nesse ponto. Então, por que tem esses comportamentos? E por que aqui no caso do polímero, do polipropileno, por exemplo, subiu, chegou num valor mais alto, baixou e depois tendeu a subir. A gente vai ver esse comportamento nos slides mais lá frente. Tal qual o grupo funcional afeta a deformação de um polímero, também vai afetar, ou um outro fator que vai afetar é a temperatura. Então aqui eu tenho o mesmo plástico, PMMA, com diferentes temperaturas. Então, a 4 graus Celsius eu tenho um material que é totalmente frágil, então nenhuma deformação plástica. A 20 graus Celsius eu já tenho as duas zonas, a zona elástica e a zona plástica perceptível. 40 a zona plástica tende a aumentar, a 50 é muito grande, a 60 fica muito grande. Tá? Então, a temperatura, com o aumento da temperatura, consigo ter com que as moléculas se movimentem mais facilmente e a partir daí eu consigo ter uma deformação plástica mais apreciável. De forma macroscópica, o que é que acontece durante o inicial de tração de um material, por exemplo, um material plástico, tá? Aqui, por exemplo, nosso polipropileno. Zona elástica, retirou, foi, voltou, então aplicou um esforço, não tenho
deformação apreciável. Chega num determinado ponto, começa a ter o empescoçamento, começa a ocorrer a estricção. A partir daí, essa estricção começa a aumentar, vai aumentando, vai aumentando. O que é que vai acontecendo com a tensão? Também vai aumentando. Isto acontece por esse motivo. O que é que está acontecendo aqui? À medida que eu estou tracionando o corpo de prova, eu estou esticando tudo, mas estou esticando principalmente a zona amorfa. Então, o que é que acontece quando eu puxo um emaranhado de linhas? Eu tendo a alinhar esse emaranhado de linhas. Tá. Se eu saio alinhando, o que é que está acontecendo? Se eu organizo isso, eu estou aumentando a cristalinidade. Então, essa cristalinidade, ou esse aumento que ocorre nessa região, é devido ao aumento da cristalinidade. Cristalinidade. Mesma coisa que acontece aqui para os elastômeros. Então, aumento a cristalinidade, consequentemente, aumento aqui a tensão que eu tenho que aplicar ao material. Então, isso daí, basicamente, esses aumentos, tanto no elastômero quanto nos materiais que têm um comportamento plástico, é por causa do aumento da cristalinidade provocado por efeito mecânico. Os plásticos também, eles apresentam viscoelasticidade. Em outras palavras, só um exemplo simples, se pegar aqui um aço e colocar um peso, por exemplo, de 1 kg e deixar muito tempo, você não vai ter nada acontecendo. Mas se você colocar esse mesmo peso de 1 kg em um plástico, você vai ter uma deformação. Então, os plásticos apresentam um sistema, modelo proposto por Maxwell, que é um sistema massa-mola, onde eu represento a viscoelasticidade, ou seja, eles se deformam com o passar do tempo através da aplicação de uma força constante. E a ruptura, normalmente, dos polímeros, aí falando dos termoplásticos, ela se dá pelo surgimento de microfibras, aí microvazios, aí esses microvazios vão quebrando e no final você tem uma ruptura que vai se assemelhar a um serrilhado ou um fibrilamento. Tá? Então surgem esses vazios e a partir desses vazios você vai tendo um enfraquecimento, a quantidade de material que está suportando o esforço vai diminuindo até chegar à ruptura e a quebra total, normalmente com o surgimento de uma trinca, que aí nesse ponto já seria catastrófica. Então, aqui só para questão de ciclos de ensaio de fadiga para alguns plásticos. Então, você tem aqui o ciclo, o ensaio sendo feito, e você tem, normalmente, quanto mais aumenta o número de ciclos, menor é a resistência do material plástico. Tá? É um comportamento semelhante aos materiais metálicos. Então você tem alguns que são uma queda mais brusca, como PET, poliestireno. Por outro lado, você tem o PMMA que chega num determinado ponto e estabiliza, polipropileno chega num determinado ponto e estabiliza, e aí vai. Tá? Então, mas basicamente os valores diminuem com o número de ciclos. O politetrafluoretileno meio que mantém mais ou menos constante. Então, apresenta mais ou menos uma propriedade mais ou menos constante, independente do número de ciclos, que a gente já falou. E aqui tem algumas propriedades de alguns polímeros em relação a propriedades mecânicas. Tá? Então, temos aqui o polietileno de baixa densidade, polietileno de alta densidade. Basicamente, o de baixa densidade
as ramificações são muito grandes. O polietileno de alta densidade, as ramificações são pequenininhas. Então você tem um grau de cristalinidade um pouco maior polietileno de alta densidade do que para o de baixa densidade. Então você tem variação aqui de massa específica, módulo de tração, o módulo, o limite de resistência à tração, limite de escoamento e o alongamento até a ruptura. E aí tem para vários plásticos, tá? Pelo menos os mais comuns.